Pai Damião, o senhor poderia falar sobre a mônada e os eus multidimensionais e qual a importância da compreensão desse tema no momento atual? Sim, a compreensão é muito importante porque tal resposta vem da unicidade. Diante dos fractais que cada um se estabelece, ou seja, uma grande nuvem, que seria a mônada, podemos chamar de mônada, que se resplandece em frações, que seriam os fractais, ou seja, fagulhas divinas, cada um de vocês encarnados, que fazem parte de uma mesma mônada. Obviamente que existem mônadas, que as mônadas reunidas se transformam em Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência. Ou seja, a consciência universal é um macro, se subdivide em mônadas, consequentemente essas mônadas se subdividem em fractais, que são fagulhas iluminativas que se conectam. Se conectam por meio de consciência, porque existe uma diferença de mente e consciência. A mente está relacionada com o sistema eletroquímico cerebral. A consciência está relacionada com o campo de elevação de padrões de outras orbes, ou seja, em conexão com as suas orações, estabelece a sua consciência. A sua mente, ela é condicionada a permitir que a sua consciência esteja liberta para acessar campos dimensionais outros. Então, de uma maneira compactada, os fractais relacionados às suas mônadas, que são as suas famílias energéticas, as suas fontes de origem, lembrando sempre que o conjunto de mônadas levam para uma fonte única de criatividade e inteligência que seria Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, ou seja, onde nada há de distinto, onde somente há a unicidade, sem projeções de fisionomias, mas somente luz e grandiosidades de impulsos eletromagnéticos, impulsos conscienciais que se estabelecem para suas mônadas e para os seus fractais. Quando você, porventura, tem uma autorregressão, você está a associar a sua mônada, você está a enxergar a sua mônada ou acessar a sua mônada. Consequentemente, por meio desses registros, todos armazenados na sua mônada, compartilhados inclusive com habilidades outrem, ou seja, às vezes você precisa de algo a ser empreendido, mas não é da sua expertise atual. Mas de alguma forma vem em sua consciência como deve proceder, mesmo sem nunca ter feito algo daquele tipo. Porque você vai, eleva a sua consciência, a sua mônada, busca, rastreia com os seus irmãos em fractais, mas que projetam na mesma mônada, e traz a consciência e a sabedoria. Assim se projeta de uma maneira imediata. Tá. Dá para compreender? Dá. Pai Damião, recentemente vi um estudo alternativo mostrando que a cidreira é eficiente no tratamento de Alzheimer. O senhor entende que a cidreira auxilia no trato da memória? A cidreira tem muitas propriedades, inclusive não só as folhas, mas as suas flores, os seus próprios galhos trazem substâncias muito propícias ao seu sistema orgânico, não é o sistema orgânico de vocês. Dizer que a cidreira auxilia no processo da enfermidade de Alzheimer me faz dividir essa resposta em duas partes. Primeiramente, vamos compreender um pouco, na visão espiritual e interdimensional, o que seria o Alzheimer, esse esquecimento e ao mesmo tempo o rememoramento somente de fatos passados. A mente cada vez mais vai se voltando para o passado e esquecendo-se do presente. Muito importante, caríssimos, compreender que o Alzheimer é uma enfermidade que traz um grande aprendizado para os familiares. Não só para aquele enfermo, aquela pessoa portadora do Alzheimer, mas é um grande aprendizado para os familiares, pessoas próximas principalmente, diante das suas irritabilidades, diante de palavras repetitivas e que se cansam de estar com aquela pessoa, inclusive de estimulá-los. Aquela consciência que está mais em um campo dimensional, porque aquele ser portador de Alzheimer estar a desapegar desta dimensão e já se elevando a outras dimensões, e é natural que comece a falar, inclusive, de parentes desencarnados, de fatos que já não existem há tantos anos. Porque isso ele está a acessar a mônada.
pegando um pouco o gancho da pergunta anterior, não é? Estar a acessar a mônada. Então, caríssimos, aprendam com os seus entes queridos que estão diagnosticados com o Alzheimer. Muitas vezes, tal doença é provocada por um sistema traumático, por não querer enxergar algo de maneira fisiológica, diante de um trauma, às vezes um filho muito problemático, uma filha problemática. Digo filho, filha, porque geralmente é acometido por pessoas com idades pouco mais adiantadas. Às vezes, tais traumas ou a evolução diante de um falecimento, diante de um óbito, tal trauma é tão profundo que faz com que fisiologicamente, eletroquimicamente, vá reverberando um esquecimento proposital em um mecanismo de defesa cerebral. Não estou ainda nem na parte espiritual, fisiológica. Isso daí no campo espiritual é trazido para outras dimensões. É como se o corpo físico estivesse no plano terrestre, no plano encarnado, mas a mente começa a vibrar em outras dimensões. E que é necessário um aterramento, exercícios de aterramento. Por isso que eu falei das habilidades musicais, por exemplo. A música é um grande meio de aterramento. Tocar um piano, tocar um violão, uma flauta, tantas outras habilidades, assim como a arte. Quer seja pinturas, quer seja artesanatos. A arte traz o aterramento para tais nobres seres em experiência humana que estão diagnosticados com o Alzheimer. Então, o que a espiritualidade traz de forma do Alzheimer. Já a Eva Cidreira, em aliança com o Alzheimer, traz uma tranquilidade, uma proeza, uma liquidez diante de memórias aglutinadas de formas traumáticas, como eu mencionei. Então, a cidreira faz com que haja uma calibração energética e espiritual por meio da fitoenergética, por meio da fitoconsciência, por meio da fitoterapia, por meio de campos que reverberam de várias orbes tal planta. Então, sim, a erva cidreira é muito importante para este tratamento, principalmente nos campos que estejam inflamados cerebrais, trazendo a iluminação e o sistema de eletroquímico aos neurônios que estão em desativação, vamos colocar aqui, como se estivessem esquecidos, por conta dessa ausência de si em alguns momentos da vida física. E ainda dentro dessa lógica, perguntaram como curar a falta de memória e reaver as memórias perdidas. Falar de cura depende de quem recepciona. Prefiro falar de autocura, a própria pessoa que se cura, diante da sua fé e diante de algumas balizas físicas, sim. Busquem raízes. Os orientais gostam bastante do ginkgo biloba. Um grande balizador e vasodilatador cerebral, o ginkgo biloba. Então, empreendam raízes, não só o ginkgo biloba, mas há alguns dutos também, como tubérculos, como a cenoura, como a batata, como o inhame. O inhame tem um sistema anti-inflamatório fantástico, o inhame cru, batido com água. No hospital espiritual passo bastante uma rodela de inhame, batido com um pouco de água e toma em jejum durante 7 dias. Isso provoca uma oxigenação melhor no campo cerebral e, consequentemente, provoca um sistema autocurativo, sim, pelo poder do inhame. Então, existem imensidões de autocuras, de possibilidades, mas garanto a vocês que o estímulo cerebral, os diálogos, a presença é muito importante para quem está se distanciando da realidade. Esteja presente, esteja em diálogo. Entre no diálogo da pessoa e não queira que a pessoa entre no seu diálogo. Não seja egoísta. Permita-se acessar o mundo do diálogo alheio. Certo.